Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 27 de abril de 2025, é domingo, e todos os domingos são regidos pelo sol, são dias do sol, então todo domingo pode ser um bom dia para a gente se conectar com o que nos vitaliza, com o que nos ilumina. Dentre as casas astrológicas, o sol ele tem o seu júbilo, a casa que ele fica mais alegre é a casa 9, que é a casa que vai simbolizar espiritualidade, estudos, fé, crenças, a sua noção de verdade, de propósito. Também pode falar sobre peregrinações. Então, pode ser um bom dia para você se conectar com esses temas, olhar também para a área da sua vida onde você tem o Sol, a casa que é regida pelo Sol, então a casa que você tem o signo de Leão também pode ser uma área onde você busca essa iluminação, onde você tem essa vitalidade. E olhar também, né? Então, o signo do seu Sol, o planeta que rege o signo do seu Sol, os aspectos que faz, também pode ajudar nessa tradução, tá? E o Sol no céu de agora, ele tá no signo de Touro. Então, todo mundo que tem o Sol em Touro tá tendo o seu retorno lunar. E esse momento do retorno, né, o dia do retorno, a hora exatamente, o mapa do retorno, ele pode ser analisado para fazer uma previsão anual, mês a mês. Então, é uma técnica do retorno à revolução solar que vai de um aniversário para o outro. É uma das técnicas de previsão astrológica que a gente pode utilizar, tá? Que mais para falar sobre esse Sol em Touro? Então, eu vejo um momento onde a gente pode estar buscando, né, o Sol, a gente pensar que ele é esse símbolo assim de centramento, de visão. Então, por onde ele anda, ele vai trazendo esse foco, ele vai trazendo essa clareza, vai trazendo essa verdade, né? Se a gente pensar também no Deus relacionado ao Sol, que é o Deus Hélio, é aquele que tudo vê. Também tem a relação com Apolo e relação com heróis, assim, né? Com Hércules. A gente pensar também em outra, uma deusa relacionada ao Sol, Amaterasu. Também tem alguma, acho que deusa egípcia que também tem essa relação com o Sol, né? Enfim, o Sol sendo esse símbolo de clareza, esse símbolo de algo que nasce em nós todo dia, que a gente também tem que fazer um certo esforço para que isso venha à tona. E hoje, então, a Lua, ela saiu do signo de Áries e ingressou no signo de Touro 3h17 da madrugada. Então, ontem a Lua estava minguando em Áries, fez um encontro com Júpiter, que pode ter trazido um certo ânimo, mas à noite ali a gente teve aquela oposição de Marte com Plutão, que pode ter trazido questões ocultas muito profundas à tona. E E hoje a Lua vai fazer essa quadratura tanto com Marte quanto com Plutão, com esses dois astros que se encontraram por oposição ontem. Então, muitas das questões que talvez aconteceram ontem venham mais para o corpo, para a percepção, para a intuição, tá? Então, lembrando, a Lua ela está no signo de Touro, que é um lugar onde ela se sente muito confortável, porque a Lua vai falar sobre o nosso corpo, o nosso ritmo, o nosso humor. E Touro é um signo que se sente exaltado quando está na Lua, porque exalta as características lunares de sentir, né? De se conectar então com esse nosso corpo físico, com a materialidade. Então, traz muito esse bem-estar, essa busca, né, pelo prazer, pela consciência corporal. Traz também essas questões de produtividade, de constância, que também são características taurinas, tá? Deixa eu só ver aqui. É 15h31 que a Lua vai ficar nova, então até lá ela tá minguando. Então a gente ainda tá nesse processo, né, de liberações, de desapegos, né, de perceber os pesos, tá? Agora no signo de Touro tem mais a ver com questões materiais, práticas, corporais. Às vezes lidar também com algumas teimosias, tá? Com algumas resistências também, já que Touro é um signo fixo e os signos fixos têm essa tendência a permanecer. Tem essa dificuldade, muitas vezes, de mudar, né, dessa movimentação. Então, 3h17, a Lua ingressou em Touro e o próximo aspecto que ela vai fazer vai ser 9h16, vai fazer uma quadratura com Plutão, que está no signo de Aquário, que, como eu mencionei ontem, teve essa oposição Marte em Leão com Plutão em Aquário. Então, a Lua vai fazer quadratura com Plutão e com Marte, um seguido do outro ali. E a quadratura é um aspecto que tensiona, é um aspecto que pode trazer conflitos, é um aspecto que pode fazer a gente agir de uma forma impulsiva, tá? Então,
quadratura com Plutão, Plutão é um planeta que é invisível a olho nu. Ele vai falar sobre essas questões ocultas, mais inconscientes, mais sombrias, né? E sombras no sentido daquilo que a gente rejeita, que a gente não quer ver, não quer mexer, às vezes por tabu social mesmo, tá? E daí muitas vezes a gente delega o outro, delega esse poder ao outro, delega essa responsabilidade para o outro, tá? Deixa de se apropriar dessa parte de nós, vamos dizer assim, tá? Então, a lua em touro nessa busca ali dessa limpeza, e Plutão também ajuda nesse sentido de purificar, de libertar, de fazer as coisas expurgarem, né? Então, também tem esse aspecto de purificação, mas é mais catártico, tá? Então, às vezes, podem vir algumas liberações, às vezes por conta de algum sentimento assim mais intenso vem e precisa ser liberado, precisa ser expressado. Então, acolher se vem algum sentimento intenso. Então, às vezes a gente sente mesmo para liberar. Então, às vezes vem, um medo, uma sensação de medo, uma sensação de insegurança. Então, permite assim, tenta ser, é difícil às vezes, né? A gente precisa treinar isso, mas mais isso de observar, observar os pensamentos, observar as sensações, tá? E não exatamente reagir, porque é algo que está sendo expurgado, que a gente não precisa necessariamente tomar uma ação, tomar uma atitude, tá? Senão isso pode gerar até mais conflito, né? E a gente pode pensar também, então, formas diferentes, né? Penso que Aquário traz muito isso, essa necessidade de reformar ideias, de reformar a forma como a gente olha para algo. Então, a Lua em Touro, ela pode ter alguns comportamentos, alguns hábitos, muito fixados, que às vezes já nem trazem mais conforto, já nem trazem mais segurança, é só algo que permaneceu. Então, pode ser um momento, assim, dessa dissolução, sabe? Dessa liberação também mais intensa, né? Principalmente como Plutão está em Aquário, isso pode vir através de ideias, de pensamentos, né? Pensando, por exemplo, acho que isso eu sempre comento quando tem aspecto com Plutão em Aquário, é essa questão de como a gente se relaciona com a nossa mente, com comunidades, com grupos, com ideais, com tecnologias, com redes sociais. Então, às vezes, perceber isso, tá? Acho que é isso que eu queria falar dessa quadratura. E daí, em seguida, 9h38, a Lua vai fazer uma quadratura com Marte em Leão, tá? E aí, mais um aspecto de tensão, de conflito interno. Então, tem uma parte de nós que quer ficar ali tranquila, né, Lua em Touro, eu quero descansar, é domingo, estou minguando. O Marte em Leão, ele pode ter essa busca ali de querer agir, querer defender o seu território, querer agir com coragem, né? Mas às vezes é perceber se você não tá, isso é uma coisa que eu falei ontem também, se você não tá agindo por ego, se você não tá agindo para defender um, um território, às vezes ilusório, assim, sabe? Então, às vezes, a gente pode estar muito nessa defensiva do nosso ego, da nossa ferida do ego, na verdade, tá? Então, assim, tentar não entrar em disputa, principalmente nesse aspecto, porque antes tem essa tensão, mas pode ser mais interna, que às vezes a gente pode projetar no outro, mas aqui pode vir, assim, alguém, por exemplo, você sendo essa lua em touro, que quer ficar mais de boa, e daí vem um Marte em leão ali querendo te tirar do lugar, te tirar do sossego, te chamar, assim, pra luta. E eu vejo que esse aspecto pode ser assim que ninguém se sinta muito ganhando, ninguém se sinta muito vencendo, né? Eu até tirei uma carta para o dia de hoje e saiu o 5 de espadas no tarô, que é uma carta que vai falar sobre uma situação assim que aparentemente parece que você ganha, mas no fim você sai perdendo. Então é uma competição assim que todo mundo sai perdendo, sabe? Que quem vence parece que não venceu. Tem uma situação de perda dos dois lados. Então eu penso nesse aspecto muito trazendo isso, tá? Então, às vezes, reagindo por conta de ego, por conta de orgulho, né? Às vezes, essa necessidade ali de ser validado, de ser reconhecido, né? De se autoafirmar. Então, às vezes, você está querendo provar algo, tá? E não é exatamente o seu centro, a sua verdade, o seu. Não está agindo necessariamente pela sua essência. É uma coisa mais egoísta mesmo, tá? Uma coisa mais que vem dessa ferida, que vem de uma dor. Então, olhar para isso
E aí, então, 15h31, 3h31 da tarde, a Lua ela vai fazer essa conjunção com o Sol, que é o aspecto que inicia a fase nova, que inicia a lunação taurina, que vai até o próximo dia 27, né? Esse um mês em que cada uma semana, cada fase tem aproximadamente a duração de uma semana. Então, é esse ciclo da Lua, onde ela encontra com o Sol e depois ela vai coletando essas informações, né, com cada um dos signos, atravessando cada uma das nossas casas. Então, em um mês ela atravessa as 12 casas do nosso mapa. Então, ela vai coletando informações. Então, nesse momento que ela se junta, é como se tivesse um acordo, um casamento, né? Então, a Lua ela recebe essa visão, essa consciência, essa iluminação do Sol. A Lua ela tem essa natureza muito receptiva, ela reflete, ela filtra para gente, traz essas informações, e o Sol, então, é esse símbolo de clareza, de visão, de luz, de calor. Então, isso é recebido pelo corpo, e aí a gente começa essa jornada taurina, né, para buscar ali o que a gente precisa. Trazer constância, incorporar, dar forma, porque Ares é muito essa semente. E o touro já vem nesse sentido de trazer para o corpo, né? E também essa questão de fertilizar, de florescer, né? Então a gente também lida então com essas questões de terra, corpo, prazer, estabilidade, segurança, tá? São alguns temas que podem vir à tona. Para cada pessoa é diferente. Acho que eu vou gravar um episódio específico assim para alunação taurina para cada um dos signos ascendentes. Mas ontem me pediram para eu falar diariamente também um pouco para cada um dos signos ascendentes. Eu vou falar de uma forma bem rapidinha, mais superficial, tá? Espero que traga alguns insights para vocês, principalmente sobre esse aspecto, então, de quadratura da Lua em Touro com Marte em Leão, tá? Então, a Lua nesse processo de liberar, então, ó, por onde a Lua está atravessando, pode ser esse momento de deixar ir, e Marte pedindo essa ação, pedindo essa iniciativa, tá? Então, para quem tem ascendente em Áries, pode ser um momento ali de liberar hábitos, comportamentos, quanto à forma com que lida com o dinheiro, né, com a nutrição. Também pode sentir esse conflito para agir em direção dos temas da casa 5, então que dão prazer, né, que envolve lazer, diversão, artes, essa expressão artística, criativa. Quem tem ascendente em touro pode estar se liberando, buscando essa liberação de questões de saúde, né? Que podem estar bloqueando a saúde, a motivação, que estão de alguma forma bloqueando essa consciência corporal, essa relação com o corpo. Então, pode ser um momento ali de deixar minguar o que está bloqueando a sua vitalidade. E Marte está ali em Leão na sua casa 4, que é a casa da família, da ancestralidade, do lar. Então, às vezes, pode ter uma vontade de sair de casa, por exemplo. Pode ter uma vontade de iniciar algo ali mais profundo. Também pode ter esse cuidado ali, que às vezes pode trazer esses conflitos em casa também, tá? Então, ter essa atenção aí, buscar canalizar essa energia de uma forma mais criativa, né, e não destrutiva. Quem tem ascendente em Gêmeos, a lua está em Touro ali na casa 12, então pode ser um momento de liberar ideias, assim, negativas contra si, de autossabotagem, pensamentos, assim, que te bloqueiam, sabe, que são seus inimigos de alguma forma, que estão contra você. E Marte está em Leão nessa casa 3, então pode ser um momento que você sente essa vontade de iniciar algum projeto que envolve estudo, comunicação, viagem, tá? Então, utilizar essa energia para isso. E quem tem ascendente em Câncer, a Lua em Touro está na casa 11, que é uma casa dos grupos, projetos, esperanças de vida. Então, às vezes, um processo de finalizar algum projeto, de finalizar é, alguma ideia que já não faz mais sentido, às vezes até alguma amizade, tá? E a casa 2, Marte tá ativando a casa 2, então cuidar para não ter essa energia impulsiva quanto aos seus gastos, quanto à alimentação, quanto à nutrição, tá? Buscar talvez mais essa energia para criar fontes de renda, por exemplo, né? Lidar com esses temas da casa 2 de uma forma mais criativa,
que envolve o seu eu, não o seu ego, não o seu medo, tá? Quem tem ascendente em Leão, então tem o signo de Touro, tá? Com a lua minguante em Touro atravessando a casa 10, que é uma casa da carreira, da vida pública, da fama. Então, às vezes, liberando alguns comportamentos fixos ali na forma com que você se relaciona com o trabalho, né? Com a sua carreira, com a sua vida pública, com a sua fama. E Marte está em Leão na sua casa 1, então você pode estar sentindo uma energia assim mais agressiva no sentido de ação, de tomada de decisão, de escolha. Então, cuidar para que isso venha da do seu centro, né, do seu eu mais profundo, e não que seja, como eu estava mencionando no começo, uma disputa de ego, né, mas algo que venha dessa forma corajosa, né, agir pelo que te motiva, agir, é, ter essas iniciativas em relação ao seu corpo, por exemplo, à sua vitalidade, tá? E para quem tem ascendente em Virgem, a lua em Touro está atravessando a sua casa 9, então pode ser um momento de liberar crenças, liberar alguma relação assim com algum estudo, alguma espiritualidade, alguma fé que já não faz mais sentido, tá? Marte tá em Leão na sua casa 12, então cuidar às vezes com essa energia agressiva contra si mesma, né? Utilizar essa força para trazer essa ação que envolve um cuidado mental, um cuidado com a sua saúde mental, né? Às vezes ter práticas também para liberar essa energia ali que pode estar presa, sabe? Que pode estar represada, reprimida. Então, às vezes, fazer uma luta, fazer uma dança, algo que você sente que consegue liberar essa energia, tá? Até às vezes esses bloqueios ali inconscientes. Se você tem ascendente em Libra, a lua em Touro está atravessando a sua casa 8, então pode ser um momento de liberar ali essa busca, né? De liberar gastos, liberar dívidas, às vezes até de lidar com recursos compartilhados, é, liberar algumas angústias, algumas ansiedades, tá? Que podem vir com a casa 8. E Marte está em Leão, ali na casa 11, então pode ser um momento de iniciativa em grupo, mas também de alguns cortes, né? Às vezes encerrando amizades, encerrando alguns projetos, né? Finalizando coisas nesse sentido. Ideais, às vezes, que você não se conecta mais, tá? Mas pode ser um chamado também para liderar um grupo, por exemplo, criar um seu próprio grupo. Se você tem ascendente em Escorpião, Touro, então na casa 7, então às vezes lidando com esses padrões, essas dinâmicas de relacionamento que já não fazem sentido, então deixar aí alguns comportamentos ali muito fixados pode ser importante. Às vezes pode ser uma liberação de alguma relação também, que você precisa, que já não faz sentido. Marte está em Leão na sua casa 10, então pode trazer essa iniciativa no trabalho, na sua carreira, né? Mas cuidar também, porque também pode trazer esse impulso de luta no trabalho, de competição. Então cuidar para isso não, mais uma vez, não ser uma disputa de ego, mas ser algo que realmente faz parte da sua essência, da sua verdade, do que você quer trazer, né? Utilizar essa energia com coragem, tá? Coragem sendo isso que vem do coração mesmo. Quem tem ascendente em Sagitário, a lua em Touro atravessa a casa 6, então pode ser um momento de liberação ali do que está bloqueando a sua saúde, né? Questões ali da rotina que está te trazendo cansaço, desgaste, principalmente corporal. Marte está em Leão na casa 9, então pode ser um impulso ali para iniciar aí um curso, sabe? Uma faculdade, um doutorado, uma viagem, estudar uma língua estrangeira, ter alguma prática espiritual, se voltar para alguma espiritualidade, tá? Ou às vezes também pode ser uma briga com alguma das suas crenças, né? Buscando algum corte ali de alguma verdade assim que você tinha que já não faz mais sentido para você. Às vezes até com alguma figura assim, né? De poder. É, Isso pode valer para Escorpião também, né? Porque Casa 10 também fala sobre essas figuras de poder. E quem tem ascendente em Capricórnio, a Lua está em Touro na casa 5, então às vezes deixar minguar é o que bloqueia essa conexão, essa relação com o seu prazer, com o que te diverte, né? Com a sua expressão criativa, artística.
Marte está em Leão, então pode ser um momento ali de encerrar dívidas, cortar dívidas, cuidar, às vezes, com a forma com que você investe, se você não está investindo de uma forma impulsiva, mas você pode utilizar isso dessa forma mais criativa mesmo, né? No sentido de canalizar isso em investimento mesmo. Talvez também lidando de uma forma criativa com alguns medos, já que a casa 8 pode falar sobre essas finalizações e daí essa ansiedade que vem de finalizar algo, de encerrar algo. Então, também uma criatividade para lidar com a ansiedade. E quem tem ascendente em Aquário, a lua em Touro atravessa sua casa 4, casa do lar, família, ancestralidade. Então, pode trazer esses temas à tona, né, nesse processo também de liberação, de deixar ir. Então, às vezes, fazer uma limpezona em casa, às vezes, liberar alguns apegos em relação à família, tá? E Marte está em Leão na sua casa 7, então pode trazer iniciativas em relação ao outro, mas também cortar essas dinâmicas, esses padrões de relacionamento, cuidar às vezes para não projetar a agressividade no outro, né? Às vezes pode trazer conflitos à tona também. É, E quem tem ascendente em peixes, a lua em touro atravessa a casa 3, casa da comunicação, das mídias sociais. Então, às vezes, liberar é, inseguranças em relação à comunicação, a forma com que você se expressa, tá? Às vezes até deixar aí algum estudo, alguma prática ali do dia a dia que já não faz sentido. E Marte está em Leão na sua casa 6, então pode trazer uma iniciativa para esses cuidados com a sua saúde, com esses rituais do dia a dia. Às vezes a casa 6 fala sobre animais domésticos, você pode estar voltada para esse cuidado também com os seus animais, com os serviços diários, né, com o seu trabalho diário, esses esforços, essas lutas do dia a dia. Então, Marte pode trazer energia para isso, tá? Então é isso, gente, para o dia de hoje. Trouxe algumas ideias para vocês lidarem. E cadê? Vou tirar uma deusa para o dia de hoje, só para finalizar. Saiu Minerva, Crenças. Agora, cadê? Ah, tá aqui, sim. O meu livro. Minerva. Deixa eu ler aqui o conselho para o dia de hoje. Sou aquilo que penso. Minha vida é formada e moldada pelo que digo a mim mesma. Quem sou no mundo é o que penso que sou. O que tenho no mundo é o que penso que posso ter. O conteúdo da minha mente é o que eu escolho. Eu descarto, corto, jogo fora. Aquilo que não contribui para nada. O que os outros pensam de mim é a história deles. Me diz muito mais sobre eles do que sobre quem eu sou. Na minha jornada, eu me certifico de que aquilo que carrego seja de minha própria e cuidadosa escolha e me sirva bem. Mitologia Minerva, a deusa romana e etrusca da inteligência, da criatividade, da sabedoria, das habilidades domésticas e manuais. Era protetora dos artesãos, de todas as pessoas cujo trabalho manual era guiado pela mente. Seu nome vem da antiga raiz da palavra mente. Minerva aparece com sua árvore, a oliveira. Ela usa uma égide, um peitoral ladeado de serpentes e uma coruja em seu tocado que a identifica como a deusa da morte e dos mistérios mais profundos. Minerva veio para dizer que está na hora de examinar as suas crenças e mudá-las, se elas não alimentam a sua totalidade. Como pensamentos velhos, desgastados, insalubres, estão minando a sua vida, a sua energia, a sua felicidade. Você acredita no que as outras pessoas pensam ou dizem ao seu respeito? Você ainda está rotulando a fita de mensagens negativas de seus pais? Ou as pessoas que tomavam conta de você lhe deram quando era criança? Você acredita no pior sobre si mesma ou no melhor? Suas crenças são rígidas demais para permitirem apoiar sua evolução? Todos nascemos com uma história. Se vamos viver a história com que nascemos ou criar uma história que alimente tudo que queremos ser, é uma escolha nossa. Minerva diz que a totalidade é cultivada quando você se vê em todos os seus aspectos, tanto os sombrios quanto os luminosos, e escolhe as suas crenças para que sirvam ao seu mais alto benefício. Pensei muito nessa quadratura da Lua com Plutão, né, que traz essa questão por estar em Aquário, essa questão de crenças profundas, aquilo que fica assim, né? Que esse diálogo interno. E eu acho que pode ser um momento da gente deixar mesmo morrer muito disso, muito dessas vozes, né?
preparando esse terreno então para a lua nova, né? Liberando o que a gente não quer carregar, o que a gente não quer cultivar. A lua nova, provavelmente, a gente vai refletir bastante sobre essas questões do que a gente precisa cultivar no nosso corpo, né? No nosso dia a dia. Então, começando tirando esses pensamentos que podem estar nos bloqueando no que realmente é importante para a gente, o que realmente traz essa segurança na matéria. Então, é isso para o dia de hoje, gente. Lembrando que tem quadraturas, então podem vir esses conflitos, mas busquem não reagir, mas refletir sobre o que isso está mostrando sobre vocês dessa forma mais profunda, que crenças estão ali, né, que às vezes precisam ser liberadas, serem ressignificadas, ou até só deixar morrer mesmo. Tem coisas que a gente só precisa deixar morrer, né? E é isso, a lua tá nova em touro, então esse momento que ela tá diminuindo no céu e se aproxima do sol, né? E ainda depois que fica nova, fica muito próxima do sol, é um momento que a gente pode não sentir tanta vitalidade, assim, no sentido de ação, mas é um momento de introspecção, de clareza, de trazer consciência, para que nos próximos dias a Lua vai se afastando do Sol, então ela deixa de ficar combusta, deixa dela ficar invisível ali pelo Sol, né? O Sol para de ofuscar a Lua, a gente consegue enxergar a Lua no céu, então a gente já consegue ir direcionando toda essa visão, toda essa clareza, toda essa luz que a gente recebe, né? Eu sempre trago essa visão de quando o sol está ali na nossa cara, a gente não consegue agir, né? Depois que a gente vai entendendo, a gente vai integrando essa visão aos poucos, durante esse ciclo da lua de um mês. E eu também gosto de pensar nesse ciclo da lua de 6 meses, né? Então, sempre que a gente tem uma lua nova, a gente tem uma lua em touro, uma lua cheia em touro em 6 meses, quando o sol estiver em escorpião. Então, intencionar como você quer estar lá, tá? Então, é isso para o dia de hoje. Amanhã a gente se fala, conversa mais sobre o céu.